Pessoal, chegamos à nossa terceira aula de teoria de voo e agora sim vamos falar de helicóptero, a sua máquina, né? Eu tenho uma coisa que eu costumo falar em toda aula inicial de helicóptero, que agora sim nós vamos falar só de helicóptero, já estão vendo a imagem do helicóptero. Se você estiver numa situação de perigo, em um local absolutamente inacessível, um avião pode passar e te jogar flores, mas um helicóptero pode pousar e te salvar, né? É uma frase clássica dos pilotos de helicóptero. É claro que existe uma série de contra-argumentos para isso, mas é algo que é interessante de se pensar, uma máquina muito mais versátil, indiscutivelmente. Além de ser versátil, o helicóptero é muito mais técnico, ok? Não é à toa que uma hora de voo de helicóptero pode chegar ao dobro de uma hora de voo de avião ou mais do que o dobro, porque a mecânica é muito mais complexa. Colocar um troço desse no ar aqui, gente, não é fácil, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho disso. Um outro ponto interessante é que nessa aula 3 de teoria de voo, eu vou dar um pouquinho de conhecimentos técnicos de helicóptero. Então tudo que você aprende lá em conhecimentos técnicos é comum avião e helicóptero. Aqui, nessa aula 3 de teoria de voo, eu vou dar uma hora de aula, um pouquinho menos, de conhecimentos técnicos de helicóptero e depois vou continuar em teoria de voo, que nós vamos aprender como que o helicóptero voa. Tudo bem? Então, chegou a tua vez, chegou você que está fazendo helicóptero, a hora de estudar helicóptero, tá bom? O índice da nossa aula é absolutamente simples, vou falar um pouquinho de instrumentos, depois de partes do helicóptero, aerofólios, ângulos e finalmente resumo e questões. Essa aula é uma aula de introdução para a aula número 4, onde nós vamos falar como o avião voa, mas nessa aula eu vou falar um pouquinho de CT, dando uma ideia de helicóptero para você que você provavelmente não tem. Instrumentos, pessoal. O que é instrumentos, então? Instrumentos não está muito ligado com geometria do helicóptero, mas eu estou puxando dois instrumentos importantes, que é o altímetro e o velocímetro. Então vamos aprender um pouquinho de velocidade e de altimetria. Bem pouco, porque eu julgo isso importante para os conceitos de teoria de voo que nós aprenderemos a seguir, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho das tomadas de pressão. Bom, começando pelo instrumento mais básico desses dois, é o altímetro, que vai medir a altitude ou altura, já aprendemos o que é isso. Então, nós temos um helicóptero em voo nesse sentido, da esquerda para a direita, porque helicóptero é interessante, né? Essa figura não quer dizer, essa figura está indicando que ele está voando da esquerda para a direita em virtude das setas de pressão dinâmica ali, azuis, né? Muito embora um helicóptero não é implícito o sentido de voo dele. Ele pode voar assim, mas pode voar assim ou assim. Então, é interessante a gente observar isso, porque o helicóptero tem essa característica, diferente de um avião que só pode voar para frente, né? Um avião não pode voar para trás, ou para o lado, ou para o outro, ele curva, né? Mas ele não voa para o lado como o helicóptero voa. O helicóptero ele pode sim fazer isso aqui, ou isso aqui. Ele está voando lateralmente, como ele pode voar para frente e pode voar para trás, ok? Então, considerando esse helicóptero que ele está num sentido de voo para frente aqui, ó, fazendo isso aqui, ok? Bom, assim como todos os corpos que estão mergulhados na atmosfera, esse helicóptero mergulhado na atmosfera está sofrendo a influência da pressão estática, ok? Eu estou aqui mergulhado na atmosfera e sofro a influência da pressão estática, que é a pressão atmosférica que está em todas as direções, ok? Todas as direções, em todos os sentidos, beleza? Estando esse helicóptero voando para frente, surge uma outra pressão, que é a pressão dinâmica, a pressão exercida pelo vento relativo, ok? Que bate aqui na frente. Bom, sabendo que a pressão estática está em todas as direções e sentidos, ela está também na mesma direção e sentido que a pressão dinâmica. E aí quando a gente soma a pressão estática mais dinâmica, pressão estática mais pressão dinâmica, sendo a pressão estática da atmosfera e a pressão dinâmica que surge com a velocidade, a gente tem o que nós chamamos de pressão total. Tudo bem? Então a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica é o que nós chamamos de pressão total. Beleza? Bom, como que o altímetro sabe a altitude que o helicóptero está?
nós já sabemos. Bom, te dei uma introdução sobre velocidades, né? E agora vamos para o tema principal da aula. A ideia desse momento aqui é eu começar a te dizer o que é helicóptero, né? Você sabe que helicóptero é isso aí, mas não sabe muita coisa ainda, né? Pode até saber, mas em suma ou em generalidade, a maioria dos alunos chegam aqui para aprender isso, né? Então, uma coisa importante é que os helicópteros, aviões, tudo aí que é voador, né? Tem dois tipos de superfícies. Superfícies aerodinâmicas e aerofólios. As superfícies aerodinâmicas são aquelas que facilitam o escoamento do ar ao seu redor. Então, se a gente olhar esse controlinho, ele é razoavelmente aerodinâmico, né? Ele facilita aqui a entrada do ar ao seu redor. Se a gente pegar aqui a fuselagem desse helicóptero, é aerodinâmica, né? Ela facilita a passagem do ar ao seu redor. Beleza? Então é isso. As superfícies que a gente chama de aerofólios são superfícies que elas não simplesmente facilitam a passagem do ar ao seu redor, mas elas fazem o ar passar ao seu redor de maneira tal que gere uma força útil, que é o caso, por exemplo, das pás, né? As pás são aerofólios, porque elas fazem o ar passar ao redor delas de uma maneira tal que vai produzir uma força útil, que é a força de sustentação. Os estabilizadores também. Nós vamos aprender o que são esses estabilizadores aqui, ó. Então isso aqui, não são superfícies que estão aqui para deixar o helicóptero bonitinho. Estão para estabilizar o helicóptero. E essas superfícies são desenhadas de maneira tal que, quando o ar passa ao redor delas, elas geram uma força útil. Então, essas superfícies são aerofólios, ok? E o trem de pouso aqui, né? O esqui, ele é uma superfície aerodinâmica ou é um aerofólio? Pensa aí. É uma superfície aerodinâmica. Ela está desenhada de maneira tal para ter o mínimo de arrasto possível, entretanto, não gera nenhuma força útil. Só existe porque tem que existir. Senão a gente arrancava ele, que era melhor, né? Mas e aí, como é que você vai pousar? Então a gente sempre quer o mínimo de arrasto. Posso dizer que a minha mão desse jeito é menos aerodinâmica do que minha mão desse jeito, né? Fazer minha mão passar no ar desse jeito é mais fácil, é mais aerodinâmico, gera menos resistência ao avanço do que passar a minha mão desse jeito. Então a gente faz isso com o esqui. Tenta não deixar ele uma coisa chapadona, tenta deixar ele uma coisa mais tranquilinha, para escoar o ar de maneira mais positiva. Ok? Entretanto, ele vai gerar arrasto, não tem jeito, algum arrasto ele vai gerar. Seria melhor tirar se desse. E é por isso que a gente faz isso sim. Em alguns helicópteros, como o Agusta, né? A gente recolhe o trem de pouso. É isso que a gente faz, a gente tira o trem de pouso. Se desse para tirar é melhor, não, mas dá para tirar. A gente arranca o trem de pouso, põe para cima e só desce ele quando a gente vai utilizar, ok? Bom, então as superfícies das máquinas voadoras, isso, a gente pode usar até para foguetes e tudo mais. Foguete mais aquele módulo pré-orbital, né? Porque lá em cima não se tem esse tipo de problema, fora da atmosfera terrestre, não se tem problema de arrasto, né? Então é um pouco diferente a forma com que as coisas acontecem no voo espacial. Mas considerando aqui no voo dentro da nossa atmosfera, todas as máquinas que voarem aqui terão suas superfícies aerodinâmicas, que oferecem a menor resistência ao avanço, e superfícies que são chamadas de aerofólios, que são aquelas que efetivamente geram algum tipo de sustentação, algum tipo de força útil, ok? O helicóptero, especificamente o helicóptero, é dividido em 3 seções. Seção dianteira, seção central, seção traseira. E a partir de agora, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma dessas seções, o que existe em cada uma delas e por que a gente vai estudar e tudo mais. Mas em suma, a gente pode dizer que a seção dianteira geralmente está o cockpit, eventualmente, muito eventualmente, está o motor. Na seção central a gente tem a maior parte do helicóptero, ok? Sistemas, baterias, na maioria deles o motor, a gente tem o rotor aqui, tudo aqui é o rotor, tudo bonitinho. Então a seção central é a mais pesada e na seção traseira a gente tem o rotor de cauda, né? E um eixo de cardan aqui dentro, tal, que nós vamos aprender
ainda nessa aula isso aí, tudo bem? Então, antes de dar prosseguimento, eu quero fazer uma introdução geral à tua máquina. Primeiro de tudo, já te falei que helicóptero é uma máquina complexa. Então, eu até aqui em helicóptero, quando eu vou falar de velocidade indicada, de velocidade aerodinâmica, ali, né, eu já trago a fórmula. Eu fiz uma explicação um pouco mais técnica já para você do que o que eu faria para avião. Porque eu já quero te mostrar que é o seguinte, ninguém mandou você escolher helicóptero, tá? A matéria de teoria de voo de helicóptero é mais técnica, sim. Ela exige alguns cálculos que não exige em avião, né? Fora isso, ela o voo do helicóptero é mais complexo do que o do avião, sem dúvida. Então isso faz com que a gente tenha uma matéria de teoria de voo de helicóptero acompanhando, mais complexa também, ok? Não quer dizer que é impossível, não quer dizer que é difícil, só quer dizer que é mais difícil um pouco do que avião, né? Não quer dizer que você não vai aprender, nada disso. Não estou colocando medo. Só estou falando que aqui nós vamos trilhar uma jornada mais técnica, ok? O que eu me sinto plenamente confortável com isso. E vou tentar sempre trazer para vocês a maneira mais tragável possível. Tudo bem? Então, é uma máquina complexa. Esse é um ponto inicial que a gente tem que ver. E agora vamos conversar um pouco sobre essa figura. Bom, a primeira coisa que a gente vai notar aqui é o seguinte, um helicóptero ele tem apenas um motor. Muito embora a gente tenha dois conjuntos de rotores com suas pás, que é o principal e o auxiliar, né? Então a gente tem aqui um rotor principal e um rotor auxiliar. Num helicóptero verdadeiro, quando eu giro isso aqui gira junto, né? Eles estão conectados mecanicamente. Então não são dois motores separados. É um único motor que gira esses dois. Isso gera algumas complexidades técnicas do ponto de vista mecânico, ok? Por quê? Porque a gente vai ter que ficar invertendo a direção da força do motor. Então isso não é um negócio muito trivial, tá? Mas vamos lá. Bom, a gente tem essencialmente um mastro aqui. A despeito desse helicóptero pode ser um pouco diferente, eu peço que vocês entendam conceitualmente, tá? A gente tem um mastro aqui, ó. Esse mastro